Eu descobri que minha mãe escondia as cartas que meu irmão me mandava da cadeia, porque ela tinha medo de eu descobrir que ele estava preso por causa dela. Tudo começou quando um envelope chegou para mim, mas com o nome escrito errado. Só percebi porque a letra parecia familiar. Abri, era uma carta enorme, desesperada, assinada pelo meu irmão menos aquele que eu cresci achando que tinha fugido de casa quando eu era criança. Só que ele nunca fugiu. Ele tinha sido preso. E pior, ele estava preso há 11 anos. E ninguém nunca tinha me contado. A carta dizia que ele tinha tentado mandar dezenas de cartas antes, mas nunca recebeu resposta. Ele achou que o odiava, que eu tinha apagado ele da minha vida. Ele não sabia que eu nem sabia da existência dessas cartas. Fui confrontar minha mãe. Ela ficou em choque ao ver que uma carta finalmente tinha chegado até mim. Ela implorou para eu não ler, mas eu já tinha lido tudo. Meu irmão tinha sido preso por roubo, mas não era um roubo normal. Era um roubo feito para proteger ela. Ela devia dinheiro para um agiota da cidade. Muito dinheiro. E quando começaram a ameaçar ela, meu irmão decidiu pagar de outro jeito. Invadiu a casa do cara, levou dinheiro e documentos. E foi pego um dia depois. Ele tinha 17 anos. Ela deixou ele assumir tudo sozinho. E nunca visitou. Nunca escreveu. Nunca contou para ninguém. Ela criou uma narrativa de que ele abandonou a família, porque era problemático. E todo mundo acreditou. Eu cresci odiando ele sem motivo, achando que ele tinha largado a gente. O que doeu mais foi ler na carta. Eu fui preso por ela, mas estou cumprindo sentença como se tivesse feito por mim. A parte mais pesada veio nas últimas linhas. Eu saio mês que vem. Quero ver você, mas não quero ver ela. Quando falei para minha mãe que eu ia encontrá-lo, ela se desesperou de um jeito que eu nunca tinha visto. Caiu no chão, chorou, disse que ia perder tudo. Só depois eu entendi o porquê. Não era só roubo. Ela tinha envolvimento com o agiota, romântico, e continuou com ele por anos, mesmo depois do meu irmão ser preso para livrar ela. Meu pai nunca soube disso. Eu também não. Ninguém sabia. Agora meu irmão está livre. E a primeira coisa que ele fez quando saiu foi pedir para me encontrar. A segunda foi pedir para eu contar a verdade pro nosso pai. E eu estou no meio do maior caos da minha vida. Por causa de uma mentira que começou antes de eu aprender a escrever. Eu descobri que meu pai não viajava a trabalho. Ele passava a semana inteira morando na casa da família do meu ex. Tudo começou quando meu ex apareceu na porta da minha casa dizendo que precisava falar comigo. Eu não queria nem olhar na cara dele, mas ele estava desesperado. Ele disse que achava que o pai dele estava tendo um caso com uma mulher casada, e que ele tinha provas. Eu não entendi nada até ele abrir o celular e mostrar a foto. Era o meu pai entrando na casa da família dele com uma mala. Eu travei, ele mostrou vídeos. Meu pai almoçando na mesa deles. Meu pai ajudando a mãe do meu ex a arrumar as coisas. Meu pai dando presente pro irmãozinho dele. Como se fosse parte da família. Como se tivesse 2 lares. A pior parte? Tudo isso começou na época em que eu ainda namorava o filho dela. Ou seja, enquanto eu tava na casa deles assistindo filme na sala. Meu pai tava no quarto ao lado. E ninguém nunca me contou. Fui confrontar meu pai quando ele voltou da viagem. Ele ficou pálido. Tentou negar. Depois tentou chorar. Depois tentou virar o jogo dizendo que eu estava invadindo a privacidade dele. Mas quando minha mãe descobriu, ela desabou. Porque não era a primeira vez. Era a terceira. E ela sabia das outras 2. Ela só não sabia que, dessa vez, era com a mãe do meu ex. O pior golpe foi quando descobri que o motivo do meu ex ter terminado comigo não foi porque ele não sentia mais nada, mas porque ele descobriu que o pai dele e o meu estavam discutindo quem tinha começado tudo primeiro. 2 homens adultos transformaram a nossa relação numa disputa de ego entre eles. E a mãe dele, ela sabia. Ela só aceitava porque ele ajudava a pagar as contas de lá. E quando eu perguntei pro meu pai o porquê de tudo isso, ele disse: porque lá eu era tratado melhor do que aqui. Ele destruiu 2 famílias porque queria ser tratado como rei. E quando saiu de casa, não foi para morar sozinho. Ele foi direto para a casa deles. Para a mesma mesa onde eu jantei várias vezes achando que tinha uma vida normal. Eu descobri que meu noivo não trabalhava em outra cidade. Ele tinha uma segunda noiva e ia casar com as 2 ao mesmo tempo. Tudo começou quando ele esqueceu o celular em casa e uma notificação apareceu. Confirmação da cerimônia 15 horas. Eu achei que fosse algum evento de trabalho, mas quando abri, vi fotos dele provando terno ao lado de uma mulher sorrindo. E os 2 conversando com o cerimonial como se fossem um casal perfeito. No chat, ele chamava ela de meu amor.
Dizia que estava ansioso para começar a vida juntos e que a família dela ia adorar finalmente conhecer a noiva dele. A parte que me destruiu foi ver o texto que ele mandou para a cerimonialista. Não se preocupe, a outra acha que viajo a trabalho. Nunca vai descobrir. Eu liguei pro local fingindo ser ele. A moça confirmou tudo, buffet, decoração, alianças, até a lista de convidados. E aí ela soltou: parabéns pelo casamento duplo, você é corajoso. Ou seja, ele ia casar comigo de manhã, e com ela de tarde. Quando confrontei, ele não negou. Disse que não queria perder nenhuma das duas e que eu tava estragando tudo. E o pior, a outra noiva achou que eu era uma ex-surtada tentando separar eles. Hoje, quem recebeu intimação fui eu. Ele contou para a família dela que eu era uma stalker perigosa. Eu só não fui presa porque mostrei as provas. E Ana, ela vai casar com ele mesmo assim, porque acredita que comigo vai ser diferente. Eu descobri que minha vizinha estava usando meu nome nos grupos de mães da escola do filho dela, e já tinha até inventado que eu era mãe do menino. Tudo começou quando uma mulher me parou no mercado e disse: seu filho está melhor. Eu respondi que eu nem tinha filho. Ela riu como se eu estivesse brincando e falou: você é sempre tão divertida nos grupos. Meu estômago virou. Na hora eu pedi para ver o grupo, ela abriu o WhatsApp e lá estava meu nome, minha foto e várias mensagens que eu nunca tinha escrito, coisas tipo: meu filho teve febre, tô preocupada com o comportamento dele, e até áudios com uma voz imitando a minha. Fui direto até a vizinha. Quando ela abriu a porta, ela começou a sorrir nervosa, como se tivesse sido pega. Perguntei na lata: por que você está fingindo ser eu? Ela ficou quieta por alguns segundos e respondeu: porque ninguém escuta quando eu falo como eu. Ela contou que entrou no grupo com o próprio nome e ninguém dava atenção. Aí um dia me viu chegando do trabalho com um monte de gente me cumprimentando no portão e decidiu testar. Criou o fake com meu nome. No começo era só para pedir ajuda com lição do filho, depois virou desabafo, depois virou rotina. Só que a coisa ficou doentia quando ela começou a usar o fake para marcar encontros e reuniões e sempre aparecia no meu lugar. Quando me perguntavam por que eu falava diferente pessoalmente, ela dizia que era tímida. Só que o pior nem foi isso, o pior foi quando ela confessou que colocou meu nome como responsável do filho na lista de autorização de entrada da escola. Ela disse: você precisava ver como trataram meu menino melhor quando acharam que ele era seu. Eu fiquei sem ar. Fui na escola, eles me chamaram de mãe do Lucas, eu disse que não era mãe de ninguém, a diretora ficou pálida. Ela me levou na sala e mostrou documentos, assinatura minha falsificada, telefone que não era meu, até meu CPF em papel de matrícula. Confrontei a vizinha de novo, ela chorava como se fosse vítima, disse: ele merece uma mãe que o mundo respeite, e essa pessoa é você, não eu não sabia se tinha pena ou medo. A escola cancelou tudo, minha família achou que era exagero, mas essa semana, recebi uma ligação dizendo que meu filho não tinha ido buscar o boletim. Eu nem sei como ela ainda está usando o meu nome, só sei que em algum lugar, tem uma criança achando que eu sou a mãe dele. Eu descobri que minha prima estava fazendo terapia fingindo ser eu e contando uma versão completamente distorcida da minha vida. Tudo começou quando meu psicólogo me mandou uma mensagem perguntando se eu estava pronta para falar sobre o noivado. Eu nem namoro, achei que era engano, mas ele disse que eu mesma tinha contado isso na semana passada. Eu gelei. Fui até a clínica no dia seguinte, ele mostrou gravações, e quando o vídeo começou, eu quase caí da cadeira. Era a minha prima, mesma voz treinada, mesmo jeito de mexer no cabelo, e dizendo que era eu. Ela contava detalhes falsos da minha vida, tipo um noivo ciumento, uma sogra abusiva, e até que eu pensava em fugir do país. Eu fiquei em choque, perguntei desde quando isso acontecia. Ele disse: 6 meses, ela ia toda semana, usando o meu nome, e o pior, ela sabia tudo da minha rotina, tudo que eu postava, cada briga da família, até desabafos que eu só fiz em chamada com amigas. Quando confrontei ela, ela não negou, sorria como se aquilo fosse normal, disse: eu tava te ajudando, você não faz terapia direito, eu faço por você, como se fosse um favor. Minha família ficou do lado dela, disseram que eu tava exagerando, que ela só admirava meu jeito, só que a coisa piorou quando o psicólogo revelou que ela tentou marcar uma sessão em dupla, comigo. Ela planejava me levar lá sem eu saber. Perguntei o porquê de tudo isso, ela respondeu: porque sua vida é melhor que a minha, e eu queria ver como seria viver sendo você. Bloqueei ela de tudo, mas ontem, uma amiga me mandou um áudio dizendo que eu tinha desabafado sobre um noivo agressivo de novo, e adivinha, eu nem tenho noivo. Alguém ainda está fingindo ser eu por aí, e eu nem sei até onde isso já foi. Eu descobri que meu próprio namorado fingia ser minha psicóloga para controlar minha vida. Tudo começou quando eu percebi que minhas sessões online estavam ficando estranhas. Minha psicóloga começou a falar coisas muito específicas sobre meu namorado, como se estivesse defendendo ele demais, tipo:
você deveria ser mais compreensiva com ele, ele só fica com raiva, porque te ama muito, talvez você esteja sendo emocional demais, eu achei estranho, porque no começo ela era super profissional. Um dia, a chamada caiu no meio da sessão e apareceu uma notificação rápida no canto da tela. Chamada transferida por Gameboyon. Gameboyon é o nome do meu namorado, eu congelei. Comecei a desconfiar, entrei no site da clínica, procurei o nome da minha psicóloga, e ela simplesmente não existia, a foto que usava era de um banco de imagens, eu fiquei gelada. Resolvi testar, mandei mensagem no chat da plataforma perguntando sobre horários livres, a resposta que veio era igual ao jeito que meu namorado escreve, até os mesmos erros. Naquela noite, esperei ele dormir, peguei o notebook dele e encontrei tudo. Ele tinha criado um perfil falso, tinha acesso às minhas sessões, às minhas conversas, ao histórico inteiro. Ele respondia como se fosse a psicóloga, orientando minhas decisões, manipulando minha cabeça, e até anotava tudo em um bloco de notas com o título Controle Emocional. E o motivo? Ele achava que assim ia me deixar menos complicada, queria me moldar para ser a namorada perfeita. Quando confrontei ele, ele não negou, disse que fez pelo meu bem, que eu precisava de direção e que se eu deixasse, ele continuaria me ajudando como sempre ajudou. Eu fiquei tão desesperada que tentei sair de casa naquele momento, mas ele começou a chorar, dizendo que eu estava estragando nosso projeto. Eu nem sei o que isso significa até hoje. Terminei tudo ali mesmo. No dia seguinte, recebi um e-mail da psicóloga pedindo desculpas e dizendo que estava disposta a retomar as sessões, e adivinha, o e-mail tinha a assinatura automática dele. Bloqueei tudo, troquei senha, aparelho, número, e até hoje, toda vez que alguém me manda um áudio longo demais, eu fico pensando se não é ele de novo tentando falar como outra pessoa. Eu fui expulsa do casamento da minha cunhada, porque descobriram que a noiva estava usando o meu diário para escrever os votos dela. Tudo começou quando a mãe do meu namorado me chamou de canto e perguntou se eu tinha problema de limites. Eu não entendi nada. Quando entrei na sala, estava todo mundo me olhando como se eu tivesse cometido um crime. A noiva, minha cunhada, estava chorando, dizendo que eu estraguei o dia dela. Eu nem sabia o que eu tinha feito, até que ela puxou um caderno rosa, o meu diário. Ela falou: "Você deixou isso cair aqui em casa." Eu achei que fosse um bloco de notas, e achei tão lindo o jeito que você fala de amor, que resolvi usar nos meus votos. Só que aí vem a parte absurda, não era só sobre amor, ela usou coisas que eu escrevia sobre minhas inseguranças, minhas crises, tudo. Ela ia subir no altar usando frases que eu escrevi chorando no meu quarto. Eu pedi meu diário de volta na hora. Sabe o que ela fez? Rasgou uma página que ela queria usar e disse: "Você devia agradecer. Sua vida triste finalmente serviu para alguma coisa." A família dela ficou do lado dela, dizendo que eu estava sendo egoísta, por não deixar ela se inspirar. Quando eu fui embora, o noivo irmão do meu namorado veio atrás de mim desesperado. Ele contou que ela não só estava usando o meu diário, mas que ela tinha usado outras coisas minhas antes. Fotos, textos, até mensagens que eu escrevia pro meu namorado. Ele disse que ela tinha uma pasta inteira chamada Vida que eu queria ter, e dentro estavam poemas meus, fotos minhas, trechos do meu diário antigo, que eu nem lembrava mais. Eu tentei mostrar isso para a família, mas eles disseram que eu estava inventando história por ciúmes. No fim, me expulsaram do casamento antes mesmo dele começar. Quando cheguei em casa, recebi uma mensagem do noivo. Ele cancelou o casamento no altar. Descobriu que ela mentia até sobre o passado dela, menos ela usava a minha história como se fosse dela. Minha caixa de mensagens explodiu porque ela contou para todo mundo que eu destruí o casamento por inveja, mas depois o noivo postou a pasta que ela tinha com minhas coisas. O casamento acabou, a família dela cortou contato com todos nós, e até hoje ela ainda tenta me imitar nas redes sociais. E eu só queria meu diário de volta. Eu descobri que meu namorado tinha um noivado secreto com a própria chefe dele, e o pior, os dois usavam o meu apartamento como ponto de encontro. Tudo começou quando percebi que sempre que eu chegava em casa, meu sofá estava quente, como se alguém tivesse acabado de levantar. Teve um dia que encontrei uma taça de vinho na pia, e eu nem bebo vinho, eu achava que estava ficando louca, até que uma vizinha comentou que meu marido estava sendo bem gentil com uma mulher loira no elevador. Eu nem tenho marido, e meu namorado não mora comigo. Um dia cheguei em casa mais cedo, e ouvi risada dentro do apartamento. Fiquei gelada. Quando entrei, a porta do meu quarto bateu rapidamente, eu pensei que era um ladrão, mas quando abri a porta, estavam os dois. Ele e uma mulher muito arrumada, toda elegante, com salto e blazer. Ela olhou para mim como se eu fosse a intrusa, e ele só ficou repetindo: "Amor, eu posso explicar."
A mulher respirou fundo e disse: eu já te falei para terminar com ela, eu não sou sua amante, eu sou sua noiva, e tirou uma aliança enorme da bolsa. Eu na hora fiquei paralisada. Ele começou a entrar em desespero, dizendo que amava as duas de jeitos diferentes e que não queria perder nenhum dos lados da vida dele. Os dois começaram a discutir na minha frente, como se eu fosse apenas uma decoração da sala. E aí veio o auge. A mulher virou para mim e disse que já estava decidindo se manteria ou não o contrato do apartamento. Eu perguntei que contrato era esse. Ela respondeu: querida, esse apartamento está no meu nome. Ele disse que morava aqui sozinho. Eu quase desmaiei. Saí de lá na hora. No dia seguinte, o síndico me contou que ela aparecia quase todo dia no meu prédio, achando que o lugar era dela. Até hoje eu não sei qual deles estava mentindo mais, só sei que quem morava ali era eu. Eu descobri que minha prima estava usando o meu nome para fingir que era eu e namorando o meu próprio ex pelas minhas costas. Tudo começou quando ele me chamou para conversar dizendo que a gente precisava acertar umas coisas. Eu fiquei sem entender, porque a gente não se falava há meses. Quando cheguei lá, ele começou a reclamar que eu estava tratando ele mal por mensagem, só que eu não tinha mandado nada. Ele puxou o celular e me mostrou. Eram conversas inteiras com alguém usando meu nome, minha foto e falando como se fosse eu. E o mais bizarro, a pessoa sabia detalhes da minha rotina que só quem convivia comigo sabia, horários, lugares que eu ia, até coisas que eu comentava dentro de casa. Foi aí que eu percebi que não era uma pessoa aleatória, era alguém muito próxima. No mesmo dia, pedi pro meu ex marcar um encontro com a falsa eu. A pessoa aceitou, ficamos esperando num café. Quando ela chegou, eu quase caí da cadeira. Era a minha prima. Ela sentou na mesa, toda tranquila, como se estivesse fazendo a coisa mais normal do mundo. Quando ela me viu, só disse: eu só tava vivendo a vida que deveria ser minha. Ela tinha criado uma identidade inteira como se fosse eu, falando com ele, com conhecidos meus, até pedindo favores em meu nome, e o pior, ela realmente achava que isso fazia sentido. Saí do café tremendo, bloqueei todo mundo, e até hoje minha família inteira finge que essa história nunca aconteceu, mas sempre que ela me olha, parece que ainda acredita que eu sou a cópia, e não ela.